King James é a tradução mais fiel que nós temos das Sagradas Escrituras? No vídeo de hoje eu tentarei responder sobre isso, mas antes da gente dar continuidade, eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações, olhe na descrição do vídeo, você vai encontrar um bacharel em teologia de excelência qualidade, né, de qualidade excelente. Então vamos ao vídeo, meu irmão. Bom, um rapaz comentou, né, ele fez a seguinte afirmação: a King James é a tradução mais antiga e fiel que nós temos. Já começa por aí que a King James não é a tradução mais antiga. Quando a gente fala da King James em inglês, que é a original, a King James, a tradução do Rei Tiago, ela é inglesa de 1611. Só que antes de 1611, nós tínhamos alguma tradução mais antiga? Sim, a tradução de Lutero. A tradução de Lutero. Você tinha traduções francesas anteriores a King James. Temos a tradução de William Tyndale, por exemplo. A tradução de William Tyndale é de 1589, alguma coisa assim. A tradução de Tyndale, por exemplo, ela serviu de base em muitos aspectos para a tradução da King James. A King James muitas vezes seguiu a tradução de Tyndale. Então, assim, fala, a King James é a mais fiel. Não é não. Outra coisa. Isso eu peguei de traduções, assim, próximas a King James, mais antigas, como Tyndale, traduções francesas, a tradução de Lutero, que é de 1520, e que, vamos lá, cara, a tradução de Lutero, ela é o documento, acho que na minha opinião, é o documento mais importante da língua alemã, moderna. Aí você fala, por quê, Edu? Porque a gente fala Alemanha hoje, e a Alemanha tá lá, toda desenhadinha, bonitinha. Só que antes de existir a Alemanha, você tinha vários condados, né, vários reinos independentes que se falavam alemão. E que as marcas geopolíticas que nós temos hoje, elas foram definidas primeiro pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, né? Principalmente pós Segunda Guerra Mundial, início de Guerra Fria, desenhou-se muito, né? Então a tradução de Lutero, por exemplo, a versão alemã, ela é muito importante para a língua em si, para a unificação, porque através da Bíblia de Lutero, a língua alemã ela se tornou unificada, ela se tornou mais unificada. E Lutero teve que inventar palavras e por aí vai. Então é importante isso, só frisando isso, que é uma coisa que muitas vezes é esquecida, e aí se idolatra, se exalta a King James, mas porra, mano. A tradução de Lutero. E fora que Lutero ele não só trabalhou na tradução dele, mas também pelo menos mais 14 traduções de dialetos de dialetos germânicos, né, de dialetos ali, que é um bagulho bem assim, cara, é um bagulho da hora, mano. Lutero, a gente pensa em Lutero como reformador, ele não ficou cuidando de igreja, mano. O cara foi fazer tradução bíblica, bicho. O cara foi fazer tradução bíblica, foi melhorar a tradução dele e traduzir a Bíblia para outros idiomas. Isso tudo antes da King James, tá? Isso tudo antes da King James. Mas quando a gente fala assim, vamos falar de tradução bem mais antiga do que a King James, eu vou mencionar aqui na lata a Peshitta, por exemplo. Vamos falar de tradução mais fiel? Cara, a Peshitta, tecnicamente, é uma tradução do grego e ela é no idioma que era falado no primeiro século. Então, pô, vamos lá, temos uma tradução do 5º século, né, a Peshitta, no dialeto aramaico, né, falado na região de Antioquia, já não é mais o aramaico falado na Palestina. Então, meu irmão, falar que a King James é a tradução mais antiga e mais fiel é um desconhecimento das traduções bíblicas. É um desconhecimento das traduções bíblicas, literalmente. Né? Você tem traduções anteriores, você tem a tradução espanhola, se eu não me engano, Cassiodoro Reina, né? Cassiodoro Reina fez a tradução dele em 1589, se eu não me engano. Tem traduções assim bem mais antigas do que a King James, entende? Então, cuidado para não caírem nesse erro, cara, porque quem conhece de tradução bíblica, quem conhece pelo menos os nomes das traduções bíblicas e a antiguidade delas, vamos falar da Vulgata Latina. A Vulgata Latina é do 4º século. 4º, 5º século, a Vulgata de São Jerônimo. E a Vulgata de São Jerônimo também influenciou na King James. Então, se for falar que a King James é a tradução mais fiel, mais perfeita, mais isso, mais aquilo, então a gente também tem que falar que a Vulgata porque a Vulgata é mais antiga. A Vulgata, em alguns aspectos, ela foi seguida
dentro da King James, houve influência latina. Aí você fala, por que você está dizendo isso? Primeiro, na época que a King James é desenhada, traduzida, você tinha o corpo docente tendo que aprender latim, né? Você tem um corpo docente, o corpo docente que traduziu os tradutores lá da King James, eles tinham muita influência latina. Então, você tem esse aspecto, né, da influência latina. Por exemplo, Lutero mesmo, ele tinha vários dicionários de grego que ele usou, ele teve que usar dicionário de grego-latim. Então, olha que bagulho doido. O dicionário era de grego-latim e aí ele tinha que traduzir do latim para o alemão, porque nem sempre, nem todos os momentos tinha um dicionário completo de grego, por aí vai. E a King James, nesse sentido, ela também passa por isso. Você tinha dicionários de grego latim, e aí os casos do latim tinham que traduzir para o inglês, né? Então, temos que ver isso. Um outro detalhe, a King James é a tradução mais antiga e fiel que nós temos. Só que, por exemplo, a King James ela foi uma tradução não só da King James, mas a própria João Ferreira de Almeida, a própria tradução de Lutero, qualquer tradução do período assim da Reforma, quando se estudava a gramática grega ou a gramática hebraica, por exemplo, a gramática hebraica eles traduziam o tempo verbal no sentido de tempo verbal latino mesmo, cara. E hoje, qualquer gramática introdutória de hebraico que você pegar, eles vão ensinar que o tempo verbal hebraico não é essencialmente um tempo, ele não está focado no tempo, como o latim está. Ele está focado no aspecto da ação, na ação verbal. A gente nem deve falar muito assim em tempo verbal hebraico ou tempo verbal grego. A gente tem que falar tronco, né? Se fala tronco para o hebraico e para o grego a gente fala tempo verbal, mas sempre enfatizando que a ênfase da conjugação do verbo grego não está no tempo, e sim na ação. A ação é a coisa mais importante do grego. Então, quando a gente fala, e aí a gente vai pegar a King James, vai falar de fidelidade, sendo que ela foi feita num período em que o estudo da gramática tinha certas limitações, estudos lexicográficos tinham limitações. Cara, tinham muitas barreiras. Não estou dizendo que a King James não é uma boa tradução, não é isso que eu estou dizendo. Só que ela foi uma tradução para a época dela. Assim como a Lutero foi, João Ferreira de Almeida foi, Cassiodoro Reina foi, né, que se tornou futuramente a Reina Valera, e por aí vai. Então assim, fala, a King James é a tradução mais fiel e mais antiga que nós temos. Não, aí você esqueceu de Vulgata, você esqueceu de Peshitta, né? Esqueceu da versão etíope, esqueceu da versão que é ali para cima do Egito. Eu sempre falo, essa tradução ela é do século IV também, século III, século IV, que é... Deixa eu pegar aqui, cara, deixa eu pegar aqui. Entendeu? Então, quando o cara tiver uma quinta edição copta, a versão copta, nós temos aqui várias versões coptas, né? Então, sabe, é um pouco forçado. Falar que a King James é a tradução mais antiga que nós temos, fiel, né? Toda tradução tem sua falha, toda tradução tem sua importância histórica, toda tradução ela precisa ser revista em algum momento, em algum ponto, né? Mas é isso que eu queria dizer hoje, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, o cara chegar... Por exemplo, eu gosto muito da ACF, mas tem pontos que a ACF precisa melhorar. A NVT, tem pontos que a NVT precisa melhorar. A NVI, tem pontos que a NVI precisa melhorar. Tem pontos que ficam obscuros. E tradução bíblica é um bagulho cabuloso. É cabuloso. Entendeu? É isso. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos e fique com